Você acabou de fazer o seguro da sua casa e aí o inspetor da seguradora foi lá dar uma olhada na casa, fazer aquela inspeção, né, Fred? O Fred disse que tem 5 pontos que as seguradoras não gostam de encontrar na casa. Você vai revelar isso, Fred? São 5 coisas fundamentais que qualquer seguradora, tá? Eles não gostam de ver esses seguintes pontos que eu vou apresentar. Eu diria que o primeiro, que é o mais, que inclusive é bem comum acontecer, é quando você compra casa nova e você gosta de reformar a sua casa. Bem, se o inspetor, ao ir ao seu imóvel, o seu imóvel estiver em reforma, eu falo reforma, não é só pintar, não é, mas estiver, vamos dizer, está tirando parede, está colocando uma parede nova, você tem, do lado de fora tem aquele dumpster com coisa. Está tendo uma obra mesmo. Exatamente, está tendo uma obra. A seguradora tem pavor isso, por 2 motivos. Primeiro, porque eles sabem que existe uma possibilidade de risco de liability, de alguém se machucar. Tá? E apesar de você falar, eu contratei uma empresa que tem seguro e tudo mais, a seguradora não sabe disso. Tá? E a segunda coisa é que dá uma sensação de que você está arrumando alguma coisa que está com problema. E a seguradora sempre fica com uma pulga atrás da orelha. Fala assim, sabe o que eles estão arrumando? E isso, quando é reportado para a seguradora tem 2 opções ao fazer. Ou eles vão dar um prazo para que você complete essa obra, né? E você apresente documentação, né? Ou seja, através de recibo ou até propriamente foto do imóvel, que você completou, que a obra está completa, né? E a outra coisa, a seguradora pode querer cancelar a sua pólice porque eles não querem assumir o risco, independente se você está reformando há 1 semana ou 2. Tem muitas seguradoras que são as mais, vamos dizer assim, conservadoras, e eles vão analisar o risco, eles vão falar assim, olha, essa casa está passando uma reforma muito grande, eu prefiro não assumir esse risco. Então, isso é uma das coisas. A segunda coisa que a seguradora não gosta de ver é o imóvel vazio. As pessoas estão morando, mas... As pessoas estão se mudando, mas vamos dizer que ainda não aconteceu. Imóveis, tá isso acontece muito com principalmente o público estrangeiro, que compra um imóvel, né? E aí faz a mudança para esse imóvel, vamos dizer, 60 dias, 90 dias depois. Entendi. Durante aquele período, primeiros 30 dias, que é onde acontece normalmente essas inspeções, se a seguradora for, né, ou o inspetor da seguradora for ao imóvel e ver a casa completamente vazia, né, o que eles chamam de vacant, isso pode ser influenciado de uma forma negativa para a seguradora. Porque isso quer dizer que a casa está abandonada, segundo os olhos e a forma que eles analisam. E se ela está abandonada, vamos dizer que acontece um vazamento, um alagamento na casa, e ninguém reporta, quem que vai ficar com prejuízo maior é a seguradora. Então, a forma que eles analisam é muito importante que o imóvel esteja ocupado, ou então pelo menos esteja sinais de ocupado, né? Uma casa pode estar até desocupada, mas ela tendo mobília, ela tem alguém vendo a casa, tem um property manager e tudo. Quando a casa não tem mobília nenhuma, a impressão que passa a seguradora é que essa casa realmente está abandonada, que ela não tem intenção de uso tão cedo. Não tem pessoas lá dentro, afinal de contas. Muito arriscado para a seguradora. Pode ser usado vandalismo, enfim. Tem muitas coisas que as seguradoras analisam e que pode ser de uma forma negativa, né? A terceira coisa é na questão de o que nós chamamos de riscos de liability, que é um caso de um trampolim, tá? Um caso de um slide, um caso de uma pista de bicicleta, uma rampa de skate, esse tipo de coisa. Para a seguradora, isso é assustador. Tá? Eles têm um medo. Veja só, a maioria das seguradoras dizem que não. Tá? Você vai encontrar aí 1, 2, até vamos dizer assim, meia dúzia de seguradoras que vão falar assim, ok, eu até aceito, tá? Eu aceito que você tenha um trampolim, portanto que ele esteja cercado, né? E mesmo assim cercado, eu como seguradora tenho o direito de excluir na cláusula do liability que eu me responsabilizo por algum incidente, eu seguradora me responsabilizo por algum acidente que foi causado pelo trampolim. Então, o que eles chamam vai ficar uma cláusula excluindo a cobertura de trampolim ou de slide, ou o que seja, na sua pólice, no termo de liability da sua pólice. Ou seja, você tem a cobertura de terceiros e nessa cobertura essa cláusula vai ser excluída. E aí a seguradora permite você ter, mas portanto que você tem um conhecimento que isso está excluído. Então, ou a seguradora faz isso, ou a seguradora simplesmente não aceita.
Então, dependendo se você está pensando em colocar um trampolim, antes de colocar, ou se você está comprando a casa, pense bastante se vai ser algo viável para você ou não. Porque se a seguradora encontrar esse trampolim logo de cara, é grande possibilidade, uma grande chance dele simplesmente cancelar a sua pólice. Né? O quarto seria animais. Pets? Animais de estimação, inclusive... O meu cachorro não morre. Inclusive, toda seguradora tem uma lista de raças que eles chamam de ineligible breed, que são raças que as seguradoras não aceitam assegurar nem na questão de liability, nem na questão de ter, pelo menos, como na pólice. Ou seja, você tem um cachorro da raça Pitbull, um Rottweiler, um Doberman, um cachorro mais... Né, que tem um que eles chamam de possibilidade de ser um cachorro vicious, né, um cachorro talvez perigoso, pelo menos aos olhos da seguradora, isso é visto de forma negativa. Então as seguradoras não querem assumir esse risco. Existem também algumas seguradoras que dão limite de peso para o cachorro. Se você tem um cachorro que pese mais de 50 libras, né, algumas seguradoras não aceitam, independente se o cachorro seja um labrador, seja um Gold Retriever, enfim, eles não aceitam. Então, é sempre bom, antes de você fazer o seu seguro, se você tem um cachorro, né, um pet, seja um chihuahua ou até mesmo um poodle, você informar a seguradora por que acontece. Isso já aconteceu, inclusive, várias vezes com alguns dos nossos clientes. O inspetor, quando vai na casa, ele escuta o latido do cachorro, só que como ele não vê o cachorro, ele pode colocar na análise que é um cachorro desconhecido e que isso pode levar, inclusive, a seguradora a questionar que tipo de cachorro que ele está falando. Nós tivemos, inclusive, um fato engraçado de um cachorro que era um Shih Tzu, e ele latia, e o inspetor colocou que podia ser um cachorro grande. Sim. E pediu evidências. A gente foi mostrar foto do cachorro. O cachorro é uma gracinha, mas assim, para a seguradora, ele teve que ver para ver se o cachorro era aceito ou não. Então, melhor mostrar o cachorro. É melhor mostrar logo e você falar, olha, tem esse cachorro da raça tal. E aí a seguradora tem esse conhecimento. Então, cachorro é uma coisa assim que a seguradora sempre olha. E também animais exóticos também, né? Tipo, se você tiver, vamos dizer, um lagarto, uma cobra, uma coisa assim, é praticamente não para a seguradora te aceitar. Então, isso é muito importante. Não querem assumir o risco. Com certeza. E o último item, Fred? E o último é a questão de placas. Inclusive, isso até pode acontecer muito com casas que são compradas recentemente. Se você tem que comprar uma casa, a casa tem aquela placa for sale, né, ou para vender, e se a seguradora chega lá 30 dias depois, essa placa ainda está lá, no conselho da seguradora, essa casa está à venda ainda. Então, eles não entendem que alguém não tirou a placa. Então, isso tudo pode ser também questionado. Também outra coisa também é o que eles chamam de debris. Vamos dizer que você tenha, por exemplo, um fogão que você comprou um fogão novo e agora está jogando um velho fora, você deixou no fundo do quintal. Para a seguradora isso é um risco. Você está entendendo? Então aquele fogão que está ali inofensivo, a seguradora quer saber por que você tem o que eles conhecem como lixo, né? Porque se está do lado de fora, eles consideram lixo do lado de fora. Então isso é muito importante. E a questão da placa é mais essa. Se a placa tiver você acabou de comprar a casa e você comprou a casa para uso pessoal e tem uma placa lá falando for lease ou para rental, aí a seguradora já está perguntando o quê? Como assim você está alugando a casa que você acabou de comprar com uso pessoal? Então isso também influencia bastante. Mas essas são as 5 coisas mais importantes que você não deve fazer após a compra do imóvel com relação ao seu seguro residencial. Muito bem. E essas são informações que você tem aqui na Morningstar Insurance, porque a gente se preocupa muito, né, Fred, com os clientes. E a gente quer a melhor apólice, né, que as pessoas realmente tenham uma cobertura adequada. E eu espero você no próximo vídeo. Até lá!